Lucas 5, você já abriu aí a sua Bíblia? Então amanhã tem culto que horas? Até 10 para 1. Aí 1 hora, quem quiser assistir o jogo do Brasil, fica aqui. Eu vou estar aqui também, vou assistir aqui. E quem quiser, fica à vontade. Amém? Bispo, eu vou vir no culto das 7 da noite. Amém. Assiste o jogo. Bispo, eu não gosto de jogo não. É um direito seu. Mas vamos torcer para o Brasil em nome de Jesus, né? É ou não é verdade? Glória a Deus. Tem uma musiquinha bonita para a gente esquentar. Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, coloca a mão sobre ela. Pai, essa é a tua palavra, que o mundo precisa temer e tremer, pois ela nos guia ao caminho da vitória e a mudança da nossa vida. Fale conosco, Senhor, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Lucas 5 fala da história da pesca maravilhosa. Muita gente já ouviu essa palavra. Aliás, eu mesmo aqui já nesses dias já falei sobre ela. Mas o Senhor me trouxe uma revelação e eu precisava trazer à igreja. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lembre que eles não estão no barco. Os barcos estão ali, mas os pescadores estão na praia. E eles estão lavando o quê? As redes. Entrando em um dos barcos, o que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Faz uma pausa aqui, porque aqui eu fiquei viajando, tentando imaginar o que o Senhor ensinou aquela madrugada, aquela noite frustrada, aquela noite difícil, e que mesmo assim, ali foi uma mudança de chave na vida de muitos que estavam naquele culto. Era um dia comum, era um dia que ninguém estava contando como um feriado, era um dia de trabalho para os pescadores, porque Deus não tem dia preferido para fazer milagre. É domingo o dia do meu milagre. Não, o dia do seu milagre é todo dia. Quem está entendendo? Nosso Deus não tem dia preferido. Quando eu leio Lucas 19, que fala do filho da ressurreição da viúva, a Bíblia não fala que dia foi, e diz num dia subsequente, o Senhor parou um funeral, um dia comum, onde uma mulher está indo enterrar o próprio filho. Porque se a gente for hoje numa funerária, tem gente que hoje morreu. Tem gente que morreu ontem, tem gente que morreu no outro dia. Como também se a gente for numa maternidade, tem gente que nasceu ontem, nasceu hoje. A vida não para por causa de domingo, feriado, sábado, domingo. A vida continua o tempo todo. Todos os dias você tem rotinas que você precisa cumprir. Levantar de manhã, arrumar a casa, cuidar dos afazeres, ir trabalhar, produzir o pão nosso de cada dia. É ou não é verdade? E Pedro estava em mais uma rotina da sua vida. Lembre-se, preste bem atenção. Pedro estava indo pescar. E a Bíblia diz que naquela noite ele não apanhou nada. Mas aqui eu fiquei curioso. Ele podia dizer, não vou lavar a rede. E podia ter dito, vou embora. E deixava a rede suja. Porque quando você vai pescar, aqui a gente chama de malhadeira. Não é assim?
Eu sou já manauara raiz, rapaz. Quando a gente vai pescar de malhadeira, ou arma uma malhadeira e vai lá recolher ela, a gente traz, quando não tem peixe, traz pedaço de peixe morto, traz pedaço de alguma coisa, toco, alga, pedaço de pau, é ou não é verdade? As redes nunca ficam limpas, por isso que eles estavam lavando o quê? E aqui eu estava olhando e falei, poxa, que lição. Porque ele podia, aborrecido por ter tido uma noite ruim, dizer o seguinte, deixa aí, depois a gente... Mas ele era um homem que estava limpando a rede, se preparando ela para uma futura pesca. E é sobre isso que eu quero falar. Esteja preparado, porque você não sabe a hora que Deus vai virar a chave da sua vida. Imagine se ele tivesse aquele espírito de preguiçoso. Não, quer saber, não vou fazer isso agora não, vou fazer depois. Jesus, quando entra no barco dele, eu fico imaginando aquele homem lavando as redes com os amigos e vendo um homem estranho, que ele ainda não sabia quem era, entrando no seu barco. Jesus entrou no barco dele e falou, oxe, onde esse homem vai? Só que de repente Jesus começa a ensinar. E ele está lavando a rede, mas está ouvindo a pregação, está ouvindo a palavra. Ele está se preparando para algo que ele não sabe que vai acontecer. Eu queria mais ou menos entender o que foi que o Senhor falou naquele culto, que convenceu um homem que já tinha trabalhado a noite toda a acreditar mais uma vez. Porque não é fácil ter um dia difícil e mesmo assim continuar motivado. O dia difícil nos desmotiva, é ou não é verdade? O dia frustrante tende a nos pôr para baixo. Ninguém aqui é de ferro que não sente nada. Tem dias que você está feliz, está querendo ganhar o mundo inteiro, está querendo arrebentar, está falando de sonhos grandes. Mas tem dia que você fala assim, Senhor, se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva. Quem está entendendo o que eu estou falando? Continue o texto comigo. Jesus estava no barco pescando. Quando acabou de falar, disse para Simão, faz ao largo, volta lá para o fundo, e lançai as vossas redes para... Mas ele, para poder lançar as redes tinham que estar prontas. Eu quero declarar uma palavra, esteja pronto, porque a qualquer momento Deus vai fazer algo extraordinário e você tem que estar pronto para viver isso na sua vida. Recebe essa palavra hoje, esteja pronto. Bispo, qual vai ser o dia que Jesus vai mudar a minha vida e que vai fazer aquele grande milagre? Eu não sei, mas todo dia eu tenho que estar pronto. Senhor, é hoje. Se é hoje que o Senhor está procurando alguém, então ache a mim. Eu estou pronto, eu quero te servir. Por isso não deixe para depois o que tem que fazer. Se é se consertar, se conserte. Se é amar, ame. Se é servir, sirva. Todos nós, o Espírito Santo, ele vai queimando dentro de nós. Não importa. Sabe, às vezes, muitas das vezes nós que pregamos, ficamos assim, o que é que eu vou pregar para impressionar a igreja naquele dia? É verdade, isso aqui acontece entre nós que pregamos. Mas eu estava aqui entendendo, não é o conteúdo, é quando Deus revela a pessoa. Porque eu posso preparar o melhor sermão, se o seu ouvido estiver fechado para as coisas de Deus, o Senhor não vai revelar nada para você. Quem está entendendo? Jesus estava ali, naquele lugar, e deve ter ensinado, pregado. Sei lá se ele pregou, quem crê verá a glória de Deus. Eu não sei o que ele pregou naquela noite. Talvez ele pregou sobre a salvação. Talvez ele pregou sobre aquilo que ele sempre pregava. O Pai vai vir, eu não sei. Mas eu sei que um homem que estava indo embora com as redes lavadas não duvidou e falou, tudo bem, o que o Senhor está me pedindo, vou dar um anúncio para o Senhor. Não é normal, pois eu trabalhei à noite e nada. Mas tem uma palavra que eu ouvi aqui essa noite que me faz crer que tem algo especial em você. Quem crê que essa manhã é especial, é diferente? Bispo, eu já estou na igreja há 20 anos.
Bispo, eu venho todos os domingos há 30 anos, há 25 anos. Mas eu creio que hoje tem algo diferente acontecendo aqui nesse lugar. Quem pode tomar posse dessa palavra e queimar? Não desista do teu sonho. Não desista de ver a sua rede cheia. Não desiste de ser curado. Não desiste de ver o seu filho transformado. Não abandone a rede. É nela que Deus vai colocar grandes milagres. É nela que o Senhor, por isso lave, prepare, cuide da sua salvação, cuide da sua alma. Porque quando Deus te achar, se Ele te achar desanimado, a bênção pode ir para outro. Que Ele te encontre hoje motivado, dizendo: eu continuo na fé. Eu sou igual Josué. Há 40 anos o Senhor me chamou, e há 40 anos eu continuo buscando e adorando o meu Senhor. Não importa quanto tempo vai passar, estou esperando o Senhor voltar para me levar para a igreja principal, que é aí na glória com o Senhor Jesus. Eu posso ouvir aqui um glória a Deus? Aleluia. Essa manhã, me perdoe, mas eu me emociono quando a palavra é revelada, porque o Espírito Santo está dizendo aqui: fique pronto, deixa a tua rede pronta. Uma ligação. Às vezes a gente quer ensinar a Deus: Senhor, faz chegar no meu celular. De repente é no caminho, é num dia, quem sabe hoje é um domingo que você, mais um domingo, vou lá na igreja, vou buscar o Senhor, vou cultuar. Quem sabe amanhã, no dia de jogo, você não está nem esperando. Quem sabe na terça-feira, quem sabe indo para uma consulta médica. Deus, Ele trabalha de formas diferentes. Ele chegou num dia que Pedro estava frustrado, mas ele falou alguma coisa naquele culto. Eu não sei o que foi, a Bíblia não fala o que ele pregou, mas ele pregou alguma coisa que fez Pedro pegar o barco e continuar acreditando. Eu gostaria de ter a palavra certa para dizer para você: não desista. Mas eu vim aqui hoje como um enviado dele. Quizá ele possa me usar, porque é só isso. Mas eu quero te dizer: não desista da tua casa, da tua família, porque ainda tem muito peixe para encher a sua rede. Você pode receber essa palavra hoje, nessa manhã? Eu recebo. E o que é estar preparado? Ele falou, ele deu muitas dicas. Se a gente vai lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, vou te fazer um pedido. Esse semestre que vai começar, leia o Novo Testamento de novo, se você já leu ele alguma vez. Mas lê mesmo. Fica lendo só versículo não. Pega assim: não, esse mês eu vou ler Lucas, esse mês eu vou ler João, esse mês eu vou ler Marcos, esse mês eu vou ler Mateus. Mas pega mesmo e pega firme e fala: eu vou ler. Você vai ver, Deus vai, a sua fé vai dar uma... Ele falou assim uma vez: o ladrão da noite, a volta do Senhor será como um ladrão da noite. Ninguém está esperando. Se você soubesse que o ladrão vai roubar lá hoje, o que você ia fazer? Você ia falar: vem. É ou não é? Ou ia ligar para um filho, ou ia ligar para uma polícia. Você ia se preparar. Então é disso. Ande todos os dias como se hoje, ou amanhã, ou a qualquer momento, um anjo vai chegar com uma resposta extraordinária. Que noite será que foi essa? Uma noite que seria contado como uma noite de frustração, de decepção. Imagina Pedro chegando em casa, ele era casado. Imagina, saiu para vender e não vendeu? Alguém trabalha com vendas aqui? Quem trabalha com vendas? Teve algum dia que você saiu para vender e não vendeu nada? Noite de Pedro hoje. Quem está entendendo isso? É difícil. Você precisa pagar o boleto e não vendeu? Continua. Isto fazendo, apanharam grande quantidades de peixe.
e rompiam-se-lhe as redes. Diga assim: rompiam-se-lhe as redes. Era muito peixe. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem o quê? Deus tem para você e tem para todos da sua família. Deus tem para mim, tem para você. Quando você vê um irmão testemunhando, comemore a vitória daquele irmão, porque em breve vai ser a sua também. E nós vamos comemorar juntos, porque somos uma igreja que torcemos pelo bem daqueles que aqui estão. Diga glória a Deus. Deus não só encheu, começou no barco de Pedro, mas terminou nos outros barcos. Pode ter começado em você, mas Deus vai encher o barco do seu neto, do seu filho, do seu marido. Deus vai fazer a bênção ir para mais longe do que você imagina, porque aquilo que Ele começou, diga assim: a boa obra ainda está em tratamento, em trabalho. Ei, vem cá. E foram e encheram ambos os barcos. E encheram o quê? Fala para o teu irmão assim: o seu barco vai ser cheio hoje. Fala. Pastora Janaína, nosso barco vai encher. Hein, pastor William? Eu não preciso ter inveja de você, nem inveja de mim. Deus tem para o meu barco e tem para o seu. Forte, hein, irmão? Vendo isso, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, olha que legal, isso aqui que eu estou falando, ó. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Todas as vezes que eu ouço alguém dizer assim: bispo, o senhor orou, eu usei a fé, através do senhor eu fui curado, eu fui abençoado, meu casamento foi restaurado. Eu tenho essa impressão: Deus, eu sou um pecador, e o Senhor tem barcos muito melhores para usar. E o Senhor pega um barco que às vezes está bem, às vezes não está bem. Um barco que o Senhor podia muito bem escolher outro melhor, mais apto, mais capaz. E mesmo assim, através desse barco, o Senhor continua abençoando outros barcos. Qual é o segredo, bispo? É você nunca sair dos pés de Jesus. Não importa o quanto Deus te enriqueça, não importa o quão saudável o Senhor te deixe. Muitas das vezes Deus usou a sua fraqueza, o seu problema, para te trazer. Correto? Sim ou não? Não tem uma história que diz que quem não vem pelo amor, de repente a dor te trouxe. Mas aí o Senhor te curou, porque a dor de Pedro era a escassez do peixe. Mas agora falta peixe. Tem peixe para ele, tem peixe para o outro, tem peixe. Você vê que Deus começou. Mas o que mais me surpreende é que ele não saiu correndo para desfrutar daquilo, senão primeiro foi aos pés do Senhor e reconheceu que o mais importante é que ele encontrou o Salvador da sua vida. Nunca saia de perto de Jesus. Eu e você não somos perfeitos. O mesmo Pedro que eu estou dizendo que agora está perto de Jesus, Jesus vai chamar ele agora. Olha a mudança da vida dele. Jesus vai chamar ele agora para ser crente, para seguir a ele, para servir, para amar. E Pedro vai largar tudo e vai. Mas esse Pedro, durante a caminhada, não vai só acertar. No meio do caminho vai afundar. Vai falar para Jesus: foge. Jesus vai falar: arreda Satanás para ele. Olha que relacionamento. Então a vida cristã não é um mar de rosa.
A hora que falaram assim: você é um dele. Não, não sou não. Aconteceu isso com Pedro? Aconteceu ou não? Nem todo dia a sua fé vai ser positiva. Tem dias que infelizmente o seu jeito, o seu erro, você vai ter negado Jesus. Você sabe que Pedro estava diante de uma fogueira. E as 3 vezes que ele negou, Jesus falou: antes que o galo cante, se você vai me negar o quê? E ele: não nego não. Se eu falasse aqui, ó, em algum momento você vai falhar, eu não vou mais não, eu aceitei Jesus agora. Em algum momento a gente vai cair, em algum momento a gente vai tropeçar, em algum momento a gente... Só que nós precisamos entender que não podemos sair de perto dos pés do quem? Porque tudo que a gente quer acontece pertinho do pé do Senhor. Quem está entendendo? Bispo, eu estou vivendo uma luta. Fica nos pés do Senhor. Ame a Deus, se apaixone por Ele, diga para Ele que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, reconheça Ele. Se você cair, peça perdão. Jesus, Ele não aponta o dedo no sentido de nos magoar e nos ferir, mas de nos corrigir, porque Deus disciplina quem Ele ama. 3 vezes Pedro disse: eu não sei quem é Ele, eu não conheço Ele, eu não sou um dele. Jesus falou: ah é, Pedro? 3 vezes me negou na fogueira? Eu ainda vou te encontrar. No final de tudo, para encerrar, que eu quero orar, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus faz de novo uma pesca maravilhosa. Aí numa fogueira, Jesus chama Pedro e fala: tu me amas, Pedro? E Pedro fala o quê? Amo. O que Jesus pergunta para ele de novo? Tu me amas? Amo. 3ª vez: tu me amas? Pedro chorou e disse: o Senhor sabe que eu... Então ele disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo. Ei, o mesmo que negou 3 vezes também afirmou que amava 3 vezes. Não importa, querido, o que você está vivendo, diga: eu amo Jesus, Jesus é o meu Salvador. Fique preparado, porque Deus mandou dizer: deixa a rede lavada, porque tem peixe para chegar na tua rede. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo. Não importa quão defeituoso, problemático, difícil você seja, Ele ama você, Ele ama a igreja. Diga para o teu irmão assim, ó: sua rede vai encher. Obrigado, Pai. Já imaginou se Deus fosse, toda vez que a gente aborrecesse Ele, fosse jogar a gente fora? Eu já estava perdido fazia tempo. Que bom que Ele não desistiu de nós. E essa é a revelação para o semestre. Fica com a rede o quê? Pronta. Bispo, mas amanhã fica com a rede pronta. Quarta-feira fica com a rede pronta. Não encheu ainda, fica com a rede. É quinta-feira, fica com a rede pronta. Vai servindo, vai amando. Hora que Deus falar assim, ó: peixe, enche a rede daquela ali, ó. Aí você vai subir no altar, aí você vai levantar e vai dizer: eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar, porque essa pesca virou testemunho para o mundo inteiro. Que a noite que era para Pedro dar errado, terminou dando. Essa manhã, tem gente aqui que talvez estava triste, eu sei. Deus te achou hoje. Talvez você estava frustrado, mas Deus mandou dizer para você: não perca a sua fé. Eu sou aquele que entra no barco para mudar destinos e virar a chave da sua vida. Vamos orar? Vamos fazer o que Pedro fez? Se colocar os pés e adorar, e aí deixa Deus trabalhar, porque Ele faz o impossível acontecer. Se eu não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Oh, aleluia. Sem o Senhor, sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa.
sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros E me esquecer daquele que me amou? se eu não tenho, Se eu não tenho a ti, não tenho nada. nada eu serei. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença, Só tua presença é o que me basta. eu te levarei. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder? e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Fala pro Senhor. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença, Só tua presença é o que me basta. eu te levarei. Eu te levarei